Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A vida acadêmica em Portugal, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tem conquistado crescente interesse dos brasileiros. Com instituições de ensino renomadas, uma rica tradição cultural e a língua portuguesa como facilitadora, Portugal oferece uma experiência acadêmica de alta qualidade. A atmosfera acolhedora e a qualidade da vida tornam o país europeu uma escolha atraente para os brasileiros em busca de uma formação acadêmica internacionalmente reconhecida. Mais uma vez, o podcast Papo no Auge aporta em mares lusitanos e a capitã deste episódio é a doutora Iva Oliveira, ela que possui bacharelado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em Geociências também pela Universidade Federal de Pernambuco. Seu doutoramento se deu em Ciências, com especialidade em Geologia, a partir do processo de reconhecimento de título obtido pela Universidade do Minho, em Portugal, onde mora e trabalha. Atualmente, ela é investigadora colaboradora no Instituto de Ciências da Terra, Polo Universidade do Minho, colaborando também junto ao Grupo de Estudos em Geoprocessamento e Cartografia do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Alagoas. Seu foco de trabalho e pesquisa é em atividades na área de geoconservação, geodiversidade, patrimônio geológico e geotecnologias. Ela é proprietária da consultoria GeoSmart, tecnologias colaborativas, e terá um quadro aqui no Papo no Auge, o Geo no Auge. Nele discutiremos geociências com uma galera muito boa. Doutora Iva, seja muito bem-vinda aqui ao Papo no Auge, a nossa nau lhe aguarda. Gratidão por aportar o seu conhecimento aqui neste espaço. Quando e como começa a sua jornada pela geografia e pela geociência na Universidade Federal de Pernambuco? Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada pelo convite. É um gosto, é um prazer compartilhar aqui algumas experiências, né, durante essa jornada. O professor Saulo Novaes, né, teve então aqui essa jogada de mestre de falarmos sobre isso. E assim, a geografia na minha vida, ela, assim como tudo, não é? Ela aconteceu de maneira muito inusitada, não é? Lá em 2001, enquanto eu era ainda uma menina de 19 a 20 anos, né, fiz um teste vocacional na minha escola, Colégio Souza Leão do Cordeiro, lá em Recife. E esses testes vocacionais, na verdade, são muito genéricos, né? Naquela altura, o resultado foi ciências humanas, comunicação. Eu fiquei um bocado confusa, porque de fato eu sempre fui muito boa aluna em ciências humanas, português, geografia, história, e pronto, eu sempre gostei muito de me comunicar, né? Apesar de ter dislexia, é uma coisa contraditória, mas eu gosto de desafios. Então a geografia foi assim, eu como qualquer brasileiro, né, a maior parte dos brasileiros são pessoas que são classe média, que precisam trabalhar para ter seu sustento. Os pais não vão bancar a universidade. Mesmo que seja universidade pública, é preciso manter-se com roupas, alimentação, saúde. Então, o que é que eu procurei? Dentro do meu universo de possibilidades, os cursos de ciências humanas que existiam à noite na UFPE eram Geografia, História, Pedagogia e Sociologia. Dentro desse universo, aquele que me chamou a atenção foi a geografia, porque na UFPE, naquela altura, a geografia ainda tinha uma vertente muito humana, né, da questão da geografia urbana, da geografia política, das questões sociais, isso lá em 2001. Hoje é muito diferente. Então, nesse universo, eu optei pela geografia, por ser um curso da universidade pública. Eu sabia que eu ia conseguir passar, porque eu gostava muito de ciências humanas,
Mas sempre ficou aquela pontinha, mas será se eu passar na universidade católica, eu não consigo trabalhar e pagar minha mensalidade? Então eu fiz as duas universidades, eu passei em jornalismo na católica, na Unicap, e em geografia. Mas naquela altura não existia o FIES ainda, existia, mas era muito pouquinho, né? A quantidade era mínima. Então, as minhas possibilidades, vamos dizer que eu escolhi a geografia e ela me escolheu. Então, ali, mesmo naquela altura, já também houve uma mudança grande, em 2001, né? O curso antes era só geografia e no final do curso a pessoa poderia optar por licenciatura e bacharelado ou um ou outro, né? E eu escolhi bacharelado. Escolhi entre aspas, porque na altura eu não queria me limitar a dar aulas em escolas. Porque eu pensei, não, vou fazer bacharelado, porque depois faço um mestrado e vou dar aula na mesma. Ainda aperfeiçoou meu conhecimento. Então, eu optei para a saída profissional mais da vertente do bacharel, que no Brasil, naquela altura, o bacharelado tinha o conselho de classe, junto com os engenheiros, agrônomos, geólogos, o CREA, né? E me dava a possibilidade de fazer relatórios técnicos, mas imagina, passar no concurso de uma CPRH da vida, SUAP, essas saídas profissionais que para mim eram mais atrativas na época. Então eu digo que a geografia me escolheu e eu escolhi a geografia naquela época, né? Nas minhas possibilidades foi assim. E as geociências foi aquilo que eu falei no início, né? Eu sempre tive um outro lado que eu quis explorar mais, uma coisa mais abrangente. Na época que eu terminei minha licenciatura, minha graduação em geografia, tinha um mestrado em geografia também. E quando eu estava me formando, eu lembro que um dos arguentes da minha banca, aliás, meu orientador, o professor Antônio Carlos de Barros Correia, ele falava muito comigo isso. Ele falou assim na minha defesa: eu nunca esqueci isso, para mim levei para a vida. Nunca conheci alguém tão obstinada. Porque o meu tema na época foi estudar um aquífero. Era hidrogeologia o tema. Nem sequer ninguém falava sobre isso na época. E eu era curiosa porque que o bairro de Boa Viagem tinha tanto apartamento e cada um tinha o seu poço. Por quê? Que consequências sociais isso causaria? Então, eram essas inquietações que me cercearam aqui a vida acadêmica, né? Eu tive que cortar, tem um recorte, e foi esse. E ali eu entendi que a geografia, para mim, naquela altura, não iria me responder essas questões, né? Ele falou, você deveria ir para geologia. Acho que seu perfil não é geografia também, mas eu acho que você vai ser mais feliz lá. E eu levei isso para a vida. Então, ele é uma pessoa, até hoje, muito respeitada na geomorfologia, um geomorfólogo muito conhecido no Brasil e no mundo, né? E eu levei aquilo, de fato, faz sentido. E fui buscar, então, nas geociências, no departamento de geologia, no Centro de Tecnologias e Geociências da UFPE, um mestrado. Não consegui passar a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Mas, como ele falava, você é muito obstinada. E eu, não, então eu vou conseguir, eu quero. E na época consegui sim, na época eu tinha que fazer um nivelamento, né? As pessoas que não eram geólogos, para entrar nesse mestrado, tinham que fazer um nivelamento em geologia geral. Ou seja, você tem que estudar, cursar uma disciplina inteira durante todo um semestre. Caso a pessoa conseguisse um aproveitamento bom, né, positivo, se fosse aprovada, é que conseguia ter acesso, então, ao mestrado. Mesmo passando nas provas, tinha que passar pela disciplina, né, chama nivelamento, né, para ser mestre em geociências. Então, eu não passei, não foi na prova, foi na questão da disciplina, era um conhecimento muito diferente do que eu tinha visto, como eu falei. A geografia que eu estudei era muito vocacionada para ciências humanas. Só no final, quando eu estava no último período, penúltimo, já teve alguma coisa de geomorfologia, e mesmo assim não supria esse conhecimento que era preciso para o mestrado. Então, entrei finalmente, fui para Geoquímica Ambiental. Por quê? Como eu falei no início, eu precisava de uma bolsa, né? Eu não fui uma estudante que tive privilégios de meus pais bancarem tudo, não. Eu trabalho desde que eu tenho 16 anos, né? Sempre procurei um rendimento, né? E a bolsa disponível que tinha era essa, né? Geoquímica Ambiental. Fui estudar a questão dos elementos traços, elementos químicos, né? Que estavam, porventura, enriquecidos, estavam a mais nos 2 poços que foram escavados antes da instalação do Porto de Suape, para eu determinar, então, a assinatura geoquímica do local. E foi um desafio. Eu gosto de desafios, então, pronto, ok.
E assim foi. Mesmo assim, eu senti dificuldade na minha defesa de mestrado de explicitar os meus resultados, né? Eu senti necessidade de desenhar, de fazer alguma coisa que fosse mais acessível, mais que fosse científico, mas ao mesmo tempo que fosse fácil a compreensão de quem não é químico, que eu não sou química, né? Muito menos geoquímica. Eu era geógrafa, fazendo mestrado em geociência e estava a estudar aquele caso. Então eu pensei, essa não vai ser minha área que eu vou seguir para sempre. E pronto, fiquei ali um bocado, um tempo publicando os artigos do mestrado, até que surgiu uma outra oportunidade, o professor Gorky Mariano, que é o culpado de eu estar nessa área, estava precisando de pessoas para esse projeto que ele tinha, ele lidera o grupo Geodiversidade de Pernambuco, que era justamente uma área de investigação que estava surgindo nas geociências, né? Até hoje é considerada uma área nova, não é uma área tradicional como a petrografia, como a mineralogia, né? É uma área que começou a ser explorada naquela época. Isso já foi em 2013. Eu entrei no mestrado em geociências em 2010, terminei em 2011, e depois, fiz um ano, na verdade, né, que eu tive que concluir rápido. E depois, doutoramento foi 2013, eu iniciei, depois de 2 anos. E ele precisava de alguém. Aí ele disse, você não quer tentar não nessa área de investigação, alguém que trabalha com tecnologias, que goste de tecnologias, que goste de coisas que sejam mostradas de maneira fácil, né, para educação. Eu disse, quero. Então eu fiz a prova do doutoramento, entrei e consegui a bolsa do doutoramento. Tinham 7 bolsas, eu fui a 7ª. Se não fosse a bolsa, eu não teria terminado nem sequer o mestrado. Então, foi assim que eu entrei nas geociências. Foram as oportunidades que foram surgindo, desafios que foram sendo colocados dentro das minhas possibilidades, e eu fui ali acatando, digamos assim, esses desafios. Muito legal. O seu nome é Iva, o seu sobrenome é Oliveira, mas o seu pseudônimo, pegando um gancho que você está aí em terras de Fernando Pessoa, né, o seu pseudônimo é a obstinação, tá? Então, a tua história serve de motivação para muita gente que está em busca do doutorado e que já levou altas pancadas na cabeça com reprovação. E, cara, persistir, né? Se você tem vontade disso, vai que você consegue, né? Obviamente, estudando e se dedicando para isso. E aí, agora, aproveitando, doutora, a minha segunda pergunta é justamente sobre o que te levou para Portugal. Você falou aí a tua história acadêmica no Brasil. O que é que você está fazendo em Portugal? A propósito, quantos graus estão, né, fazendo agora em Portugal? Nós somos um contraste, né? Eu quase sem roupa, de camiseta regata, no verão catarinense que está chovendo, né? E você cheia de roupa do frio que deve estar fazendo aí em Portugal, né? O que é que te levou para ir para terras lusitanas? Bom, neste momento, hoje, está 16 graus, está uma temperatura agradável, porque até ontem aqui eu estou no norte de Portugal, em Braga, a terceira maior cidade portuguesa. Ontem estava menos 1. Acordava com menos 1 e terminava o dia com 0. Então hoje está agradável. É assim, nesse momento estou em Portugal, mas eu não, assim, se você me perguntasse em 2013, você queria ir para Portugal? Portugal? O que é que eu vou fazer em Portugal? Não sei. O meu professor na época, o professor doutor Gorky Mariano, né, que foi orientador da minha tese de doutorado, ele me pôs um desafio, né, que era justamente encontrar uma maneira diferente e educativa para demonstrar dados geológicos, mais focado no patrimônio. O que ele me propôs foi eu desenvolver uma visita virtual, isso em 2013. Ninguém falava de visita virtual, de realidade aumentada, ninguém sabia nem que era isso. E ele falou, você não trabalha com tecnologias? Porque eu acho que eu não mencionei. Entre o doutorado e o mestrado, como eu falei, a minha bolsa de mestrado demorou um pouco para sair, né? Eu fiquei meses sem bolsa. Porque antes do mestrado eu trabalhava como secretária no Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco. Era uma empresa terceirizada. E ainda estava a constar no CNPq que eu tinha esse vínculo de trabalho. Eu pedi demissão para fazer o mestrado
e estava com esse problema burocrático e não recebia a bolsa durante vários meses. Então eu comecei a vender trufa na universidade, comecei a pegar um monte de trabalho. Meu primeiro trabalho com tecnologias foi na Polícia Federal Brasileira, que me perguntaram se eu sabia mexer com ArcGIS. Eu não sabia, mas falei que sabia. E fui aprender, pedi uma amiga minha, a Cristiana Duarte, professora da universidade agora, doutora Cristiana Duarte, me ensina, por favor, que ela já era muito experiente na área de consultoria. Pedi para ela me ensinar, paguei a ela, fui para o YouTube e consegui o trabalho. Então eu trabalhei... Ô, doutora, só lhe interrompendo, para que a galera conheça, o que é o ArcGIS, né? Eu sei o que é, mas tem muita gente que não sabe o que é o ArcGIS. Pronto. O ArcGIS é um programa, né, uma plataforma com vários programas que estão ali embutidos, que trabalham com processamento de imagens e criação de mapas. Né? Na época, quando eu me formei, em 2006, isso estava começando a ser usado. Tinha o Surfer, tinha outros programas, mas eu nem sequer tinha computador em casa. Né? Acho que eu e a maioria, nos anos 2000 até 2010, era muito complicado. E eu pedi a ela para ela me ensinar a usar o ArcGIS, porque eu queria muito trabalhar, eu precisava trabalhar, senão eu não ia conseguir terminar o mestrado. Aliás, eu entrei em 2007, e entre 2007 e 2010 eu não consegui terminar o mestrado, tive que entrar de novo, fazer outra seleção para poder concluir, porque não tinha condições. Mas eu queria terminar meu mestrado, né? E foi aí que eu consegui esse trabalho com a Polícia Federal Brasileira, o qual eu fiquei entre 2008 e 2014, trabalhando com SIG. Pronto. Só para contextualizar, porque que o professor Gork falou comigo. Você não trabalha com tecnologia, você não quer, então, fazer uma maneira diferente, uma visita virtual aí com esses seus programas para você desenvolver essa forma nova de visualizar os dados geográficos e geológicos. Aí eu, né? Aceitei, mas eu não fazia ideia de como eu ia conseguir isso. Ele falava para eu ir lá no Departamento de Artes e Comunicação, no CAC, ali da Federal de Pernambuco, mas eu procurei, não vi nenhuma literatura. Aí ele lembrou que ainda tinha algumas bolsas, algumas candidaturas para fazer para um programa que já não existe, que foi muito importante no Brasil. Aliás, só estou aqui por causa desse programa, que foi Ciências Sem Fronteiras. Né? Ele falou isso, olha, se você não consegue ninguém para você se espelhar, para você se capacitar para fazer esse trabalho, você poderia buscar em qualquer país do mundo, no exterior. Na época eu estudava inglês, né, e pronto, fui procurando, mas ele queria na área de patrimônio geológico, né. Então, na época, em 2013, Portugal era um dos países mais conhecidos, né, e mais desenvolvidos no que se respeita ao patrimônio geológico e os parques mundiais da Unesco, né, são geoparques que são figuras de gestão territorial que valorizam e divulgam elementos geológicos e patrimônio geológico. Então, eu escolhi Portugal por essa razão, né? Porque era uma referência na área do patrimônio, que também não conhecia essa área. Imagina, eu vim da geoquímica para o patrimônio geológico, não tem nada a ver. Aí, primeiro vou conhecer o âmbito. A tecnologia eu domino, eu vou lá e aprendo, né? Pela minha experiência, eu pensava que podia ser assim. E foi assim que eu consegui vir para cá, para Portugal. Falei com o professor José Brilha, que é o coordenador e o diretor atualmente do Departamento de Geologia, se não estou em erro, e ele falou, olha, não entendo nada de tecnologia. Tive uma reunião com ele, já tinha conseguido a bolsa, faltava um supervisor. Aí ele disse que tinha um colega dele que poderia me ajudar. Marcou essa reunião, que aí foi com o professor Dr. Renato Henriques, que na verdade ele trabalha com o ordenamento da orla costeira, mas é muito bom em tecnologias, inovação. E assim foi. Quando eu conversei com ele sobre o que o professor Gork tinha solicitado, ele falou, olha, tentamos fazer isso em 2001, mas depois deixamos para lá. É uma excelente oportunidade de darmos continuidade a esse projeto. E costumo brincar que o professor Gork Mariano teve uma conexão com ele e um é a versão do outro, em países diferentes. Foi muito interessante esse trabalho. E assim muito foi. Legal. Desculpa. Não, tranquilo. Desculpa eu, né, que lhe cortei. E muito bacana a sua história. A gente já vinha trocando figurinhas sobre esse assunto antes da gente se conectar antes da gente chegar até aqui, né, a gravação do podcast Papo no Auge, e você me explicava toda a tua história, eu achei muito massa, achei muito bacana, e foi quando você me disse isso, eu disse, cara, a gente precisa contar isso
lá no nosso podcast, no Papo no Auge. E, cara, e assim, eu fico muito motivado com a tua história, tá? Eu fico muito motivado com a tua história e fico muito feliz que brasileiros pernambucanos têm feito essa rota em busca da sua pós-graduação em terras estrangeiras. E é sobre isso que a gente vai falar agora na terceira pergunta, doutora. A gente fala muito, tem muita gente que quer ir para Portugal, né? Eu já quis ir muito para a Espanha, né, para fazer doutoramento lá. E eu queria saber, e muita gente quer saber também, como é que está posto o sistema educacional português no que diz respeito à graduação e à pós-graduação, né? Quais são os requisitos para admissão de estudantes estrangeiros em Portugal? Quais cursos, por exemplo, são os mais buscados por aí? Pronto. Só respondendo também a pergunta anterior, que eu não respondi, meu nome é Ivaneide de Oliveira Santos, mas academicamente eu sou Santos, vírgula, I.O, sou Santos, doutora Santos. Quando eu recebo alguma coisa para eu revisar algum artigo, é Santos. O I eu adotei em 2003 por um colega meu, professor Michel Barbosa, que dizia que Ivaneide era muito sério, porque eu sou mulher e me achava muito simpática. E eu achei mais fácil. Toda a gente errava meu nome, eu fazia um bullying. Era Ivanildo, Ivanete, nunca era Ivanei. Então tá bom, vamos colocar Iva. Aí ficou. Pronto. Sobre a pergunta que você fez agora, nesse momento, desde o governo Dilma, se não estou em erro, houve acordos com o Brasil, acordos. E entre eles está a aceitação do Enem como admissão para os cursos de graduação. Neste momento é muito mais fácil conseguir ingressar numa universidade portuguesa para iniciar do zero a sua licenciatura, a sua graduação. Antes não era assim. Então, o requisito básico que você tem que ter dinheiro para se manter, porque a universidade ela é pública, mas ela é paga, desde a Troika. A Troika foi um período aqui em Portugal de muita austeridade. Entre 2008 até hoje essa parte se manteve, mas assim, já saiu da austeridade. E a universidade pública passou a ser paga. E ela é paga e não é muito barata, não. É o preço da universidade particular no Brasil. Então, quem deseja vir para Portugal para estudar uma licenciatura, tem que ter ou uma bolsa, às vezes algumas universidades, elas têm bolsas de intercâmbio por algum período para pagar a mensalidade. Né? Ou não, você vem com dinheiro. Nesse momento, o aluguel é caríssimo, não era assim. A lei da demanda, né, da procura e da oferta. Então, isso, como houve muita imigração, aumentou bastante. Mas pronto, é preciso, para entrar na universidade, o Enem. O Enem, ele é a mesma coisa daqui. Eles têm aqui o Exame Nacional, que é muito parecido. Já tinham isso, e por isso que teve esse acordo com o governo brasileiro, que é muito parecido, nesse momento é parecido o sistema, né? Na minha época, não. Eu fiz vestibular com a Conveste ainda, então não tinha hipótese. Mas para essas pessoas que não fazem o Enem, já têm maiores de 23 anos, existe aqui em Portugal um ingresso especial de alunos maiores de 23 anos, né? Aí faz uma prova das disciplinas específicas para o curso pretendido. Mas para esses alunos já tem que viver aqui, tem que ter já o visto direitinho do estudante, o título de residência direitinho. Então, o mais fácil mesmo é o Enem. Para pós-graduação, normalmente, eles não pedem como pré-requisito a língua estrangeira, mas na prática é um pré-requisito. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, o primeiro congresso que eu fui, eu tive que falar inglês, diante de uma plateia gigantesca da Unesco, na Islândia. Me tremi tanto, mas consegui falar, porque eu tinha estudado 5 anos de inglês. Então, é preciso, a pós-graduação você tem que ter, até porque eles têm muitos alunos estrangeiros, tem chineses, indianos, ingleses, franceses, e às vezes a aula é toda em inglês. Você tem que entender, pelo menos entender o inglês na pós-graduação. Então, o requisito básico é isso, você tem um bom planejamento, né, para passar essa temporada aqui. A segunda coisa, para quem quer fazer pós-graduação, é ter a graduação reconhecida, né, porque para fazer pós-graduação você tem que provar que é graduado, né, para fazer uma pós. No meu caso, eu não precisei, porque eu vim como bolsista de Ciências Sem Fronteiras, e aí era um acordo que o Brasil tinha, e eu fiz só um sanduíche de 1 ano. E depois pedi o reconhecimento de grau do meu diploma brasileiro aqui em Portugal. E fiquei com 2 diplomas, né, na verdade. No Brasil tem o meu, que é em Geociências, pela UFPE, e aqui eles têm o reconhecimento de grau, que eles reconhecem o meu grau como
doutorado em geologia, doutorado em ciências, especialidade em geologia. No Brasil é geociências, é mais amplo o meu diploma. O curso de geologia e geografia não são os cursos mais buscados, porque a geografia em Portugal nesse momento é como eu fiz no Brasil lá atrás, ainda é um curso muito voltado para as ciências humanas. Eles têm um curso específico para proteção civil, são outros cursos, esse sim tem mais saída. Mas os cursos mais buscados em Portugal, nesse momento, são cursos de medicina, direito, arquitetura, engenharias. Por quê? Porque o curso de medicina em Portugal é diferente do Brasil. É mais vale você fazer o curso aqui do que pegar o diploma de médico, validar aqui. É muita burocracia, demora. Aliás, muitos brasileiros estão com esse problema, que já são médicos no Brasil há muitos anos, já imigraram, aí pediram para reconhecer o diploma, e isso demora para sair. Muitas das vezes tem que cursar mais um ano de residência, isso dificulta um pouco. Então, mais vale a pessoa cursar o curso, se for jovem, né, então, claro, tiver tempo, é cursar o curso aqui. Engenharia, a mesma coisa. Direito, porque é óbvio, a lei é diferente, né, as coisas são diferentes. Então, esses são os cursos mais buscados, e quando o estudante consegue concluir o curso, consegue emprego rápido. A empregabilidade é muito alta desses cursos. Por exemplo, na engenharia civil, estão com falta de profissionais, não tem. Porque os estudantes daqui, os portugueses falam inglês, francês, vão logo embora para outro país, né? Eles estão com uma crise muito grande nesse sentido, porque os estudantes portugueses que falam mais de uma língua estão buscando a sua realização profissional em outro país. E aí ficam com vagas sobrando aqui. E o pessoal não se deu conta disso ainda. As engenharia civil, proteção civil, medicina e direito são cursos que, quando se consegue concluir, a empregabilidade é muito alta. Rapaz, isso é um dado, uma fala importante, hein? Vou até encaminhar esse podcast aqui para o Centro Tecnológico de Joinville, onde tem 7 engenharias e um bacharelado em ciência e tecnologia. A galera vai gostar de saber disso aí. Ô doutora, a minha próxima pergunta é sobre diploma, tá? O estudante que vem com um diploma universitário português, como é que ele valida, né, esse documento no Brasil? E o inverso também, né? Como validar um diploma emitido no Brasil aí em Portugal? Pronto. O estudante português, para validar o diploma no Brasil, ele tem primeiro que buscar universidades que tenham o curso dele. E procurar a coordenação do curso para ver se as disciplinas são mais ou menos com a mesma carga horária. E depois encaminhar o pedido. E isso é paga-se. Acho que é uns R$2.000. É um bocadinho salgado. A mesma coisa é em Portugal. O meu diploma eu validei em 2019. Eu paguei 250 euros. Mas não é mais esse valor. Agora é 500 euros. 500 euros vezes 5 reais. Tem que fazer a conta, porque eu acho que é 5 reais, 1 euro. É caro. O meu processo demorou mais de 8 meses para finalizar, e foi um curso de geologia, que nem é um curso muito procurado, né? Então, a pessoa tem... Hoje em dia, em Portugal, existe uma plataforma que é a DGES, que justamente é a plataforma de educação deles, que você faz tudo online. O diploma tem que ser reconhecido no cartório, tem que ter uma cópia. E não sei se tem... Acho que agora não precisa mais ter a apostila de AIA, que na época tinha que ser feito no cartório, isso que eu estou falando. O reconhecimento, na verdade, é a apostila de AIA. E é caro. Para carimbar uma folha é caro, é um absurdo. E aí você carrega o material e todas as emendas das disciplinas, tem que buscar a coordenação do curso, por acaso eu consegui. A ementa com a carga horária de cada disciplina do curso todo e carregar isso na plataforma online portuguesa. Aí você paga, pode ser negado e você perde o dinheiro. Então, o ideal antes é procurar alguma universidade que você saiba que tem o seu curso e verificar se já houve pessoas que validaram também lá o diploma, para você não ter dor de cabeça. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu tive sorte porque quando eu cheguei em Portugal, em 2015 eu cheguei aqui, já tinham várias pessoas que tinham feito a mesma coisa que eu fiz. Então, eu já sabia que tinha um precedente de ser aceite o meu pedido. Principalmente porque era uma federal, né? A Universidade Federal, normalmente a carga horária é parecida. Aliás, os nossos cursos no Brasil são muito, na minha opinião,
são muito superiores a alguns cursos portugueses. Olha a polêmica. Por quê? Porque, pelo menos, a geografia que eu cursei são 4 anos. Né? Existiu aqui em Portugal um acordo de Bolonha, que o curso de licenciatura são 3 anos. E o mestrado é só 1 ano. Então, chama-se mestrado integrado. Então, às vezes, tem coisas que a gente precisa realmente devagar, para compreender melhor. Isso é a minha opinião. O que não quer dizer que os cursos sejam ruins, porque quem faz o curso é o aluno. Né? Tem cursos muito bons que os alunos, às vezes, naquele ano, não foram assim suficientemente dedicados. Né? Pronto. Mas é isso. Eu quero dizer o seguinte, que para conseguir essa ementa é um bocado chato, porque são muitas disciplinas. E tem que ter todas ali, direitinho, senão a Universidade Portuguesa pode não aceitar. E tem o reconhecimento, no meu caso, como eu pedi da pós-graduação, eu pedi o reconhecimento de título sem a nota. Porque é diferente. Em Portugal é de 0 a 20, no Brasil é de 0 a 10, né? No meu caso era conceito A, B, C. Então, só queria o grau de doutora. No meu caso, não foi necessário de calcularem as notas. Então, esse processo é mais rápido. Se queria ser doutora, pronto, já é suficiente. Agora, para uma graduação é diferente. Aqui em Portugal é muito valorizada a nota final. Inclusive, nas entrevistas de emprego, eles perguntam: qual foi a sua média final do seu curso? Perguntam mesmo. E é importante quem tem graduação pedir o reconhecimento de grau com a avaliação. Boas considerações, doutora. E é bom a gente colocar isso no lapisinho, colocar numa agendazinha para anotar, para também não perder dinheiro, né? Para não perder dinheiro, porque a burocracia aí em Portugal ela é gritante. A gente teve a quem puxar, né? O Brasil teve a quem puxar, né? Vamos colocar assim. E agora eu entendo um antigo colega, um professor da UFPE, que disse, coordenador de curso, obviamente não vou citar nome nem curso, que dizia assim que não aceitava pós-graduação, né, pesquisa vinda de Portugal, porque ele dizia que não era pesquisa. Né? E aí, coaduna com o que você está falando aí um pouco. Claro, obviamente, tem cursos e quem faz o curso é o aluno, obviamente, tá? Mas é um ponto a ser colocado na discussão, sim, sem sombra de dúvida. Doutora Iva, pergunta da nossa audiência, Edmilson, né, Ed, que é mestre lá pelo SIM, pelo Centro de Informática, né, Centro de Informática da UFPE, tá, um dos grandes centros de pesquisa de Recife, de Pernambuco, do Brasil, né, quando o assunto é computação, ciência da computação, e o Ed está se aventurando agora no ramo da divulgação científica, está com um podcast agora, Ciência Startup, e ele perguntou como é que faz, né, para se sustentar em Portugal, como obter financiamento para estudar em Portugal, é difícil se manter em terras lusitanas. Você já deu uma pincelada aí, né? Qual é o caminho a ser buscado, né? Que agências, que instituições procurar para buscar esse financiamento? É assim, eu vou falar da minha experiência. A minha experiência diz-me, como dizem aqui, que é melhor você vir com esse financiamento do Brasil. Venha com financiamento. No caso, eu consegui pela CAPES. Eu já era bolsista da CAPES pelo doutoramento, né? Tranquei essa bolsa para conseguir a bolsa no exterior e consegui o financiamento por 1 ano. Era 1.300 euros. Na época era muito dinheiro, hoje já não é. Né? Pronto. Mas em caso não, bom, tem CNPq, tem CAPES, pronto. Se não conseguir pelo Brasil, para conseguir financiamento em Portugal, normalmente eles já pedem que o estudante já tenha o visto de estudante e os documentos. Aí tem FCT, que é a Fundação da Ciência e Tecnologia daqui de Portugal. Tem as bolsas de mestrado e doutorado. Eu não sei se eles já mudaram isso agora, eu acho que já mudaram isso nos documentos, porque tem uma categoria que é para alunos estrangeiros. Aliás, está até aberto. Eu posso até deixar para você depois aqui o link. Abriu essa semana a aceite de candidaturas para alunos internacionais. Eles têm essa candidatura, alunos que não têm documentos portugueses, obviamente, que querem entrar na universidade, né, que tem, no caso, se aceita pelo Enem. Estudantes que comprovem que não têm rendimento para pagar a mensalidade, eles dão a bolsa, mas a bolsa não é o dinheiro, ou seja, você não paga a mensalidade. Pronto, tem essa categoria também, mostrar que não tem rendimentos, e aí é concorrido, obviamente, né?
Pronto, tem a FCT, tem a Fundação La Caixa, que é uma fundação espanhola, que também aceita candidaturas de bolsas, né? Tem o Santander, o banco, que é um banco, na verdade, espanhol, que também aceita candidaturas. E tem as bolsas MIT também, que são fundos europeus, né? Portugal está na União Europeia e recebe fundos europeus de financiamento. Então, tudo que é fundo europeu, eles têm uma cota de financiamento. Eu recomendo verificar o site do Euraccess, que eles têm lá vários concursos para bolsas. Mas em Portugal, essas são as principais. Mas se puder vir do Brasil com financiamento, é melhor. Legal, legal. Obrigado pelas palavras. Só fazendo uma retificação aqui, o podcast do meu amigo Edmilson é Startup Ciência, né? Ele está decolando aí com esse projeto e tenho certeza, né, quem quiser acompanhá-lo, é só procurar Startup Ciência. Ed Love Crypto, o seu Instagram, né, o seu arroba, tá aí feito o merchan pro meu amigo Edmilson. Ô, doutora, eu queria saber de você agora sobre, além, obviamente, das questões financeiras, né, sobre os facilitadores na escolha de um curso. Muita gente procura Portugal, primeiramente, talvez, pela questão linguística, pela facilidade com a língua, não é verdade? Embora haja diferenças, né? Haja variantes, haja pormenores, tá? Onde é que o calo aperta aí, doutora Iva? Quais vantagens e desvantagens de uma vida acadêmica em solo de Camões? Eu comecei a rir quando você falou da língua, porque, na verdade, eu cheguei aqui, eu já tinha tido reuniões pelo Skype na época com os professores que eu ia ter contato, né? Mas quando eu cheguei em Portugal, em 2015, não haviam brasileiros nenhuns aqui. Eu me sentia até um peixinho fora d'água, não tinha ninguém. Só tinha meus colegas do curso e eu não entendia nada. Eu passei 15 dias sem entender nada, dava vontade de chorar, porque é muito diferente, não tem nada a ver com a maneira que nós nos expressamos. Vou contar aqui uma história engraçada, que eu passei 6 meses para entender uma expressão que aqui no Norte se usa muito. A gente às vezes vai para restaurante, né, com o pessoal do doutorado, na época eu ia, né, e mesmo durante o dia, eu tava lá na salinha da pós-graduação, vamos tomar um café. Aí tinha um prato novo, que eu tava experimentando, imagina. Aí perguntavam assim, soube-te bem? Hã? Soube-te bem? Soube-te bem, ou seja, saber o quê? Ou seja, tá gostoso, tá bom, é essa a expressão. Isso eu só vim para entender, eu vi uma propaganda na televisão de um supermercado que falava assim, sabe bem gastar pouco. Aí eu, foi aí. Porque eu não vejo televisão, não via, né? Tava ali com a tese, nem via televisão. E foi depois de 6 meses aqui, a minha bolsa era de 1 ano só, e foi ali que eu entendi essa expressão. Então, é muito diferente, a cultura é diferente, as pessoas não tocam as outras. É muito diferente, assim, eu senti um impacto muito grande, porque o brasileiro, ele é expressivo, ele gosta de pegar, de conversar, de ter contato, não, são muito fechados. Um dia eu fui fazer um campo, aí um colega minha também queria ir, e a gente foi depois passear para mostrar uma parte da arquitetura, aí eu abracei o professor, obrigada, professor. Ele parecia um pedaço de madeira, assim, todo constrangido, porque eu dei um abraço. E eu fiz, meu Deus, que gafe. Então, assim, não é só a língua, a cultura é muito diferente, só para enfatizar isso. Deixa eu fazer um parênteses. O cara que é brasileiro e sai pro carnaval e conhece um camarada no mesmo dia, no outro dia o cara já tá chamando ele pra casa do cara pra tomar uma, né? Eu acho que isso aí é impensável, talvez, em Portugal, né? Imagina um abraço, né? É impensável, sim, e eu aprendi rápido, assim, depois de 1 mês e meio, não, tem que ser mais contida, é diferente, para não ser mal interpretada também, não é? E aí você vai aprendendo, você está em outro país, você vai aprender com a cultura local. E essa parte, vou entrar no que você perguntou. O interessante de Portugal, você está dentro da Europa, né? É a cultura. Você aprende, é outra cultura, são outros costumes. É tudo diferente. Para mim, quando eu aceitei viajar para aqui, uma das questões que eu me coloquei foi, olha, eu vou. Se você me perguntasse anos atrás, eu não iria, mas eu vou porque é outra cultura, vai ser bom, vai ser um estágio, né, vai ser 1 ano e vai ser interessante.
A vantagem que eu acho em Portugal, que agora eu acho que eu vejo muito também acontecer no Brasil, é que a universidade hoje, aqui em Portugal, ela é muito voltada para o mercado de trabalho. Ou seja, eles têm estágios dentro dos cursos, né? Tem feiras de emprego, as empresas vão para a universidade, eles incentivam a criação de startups para os alunos estagiarem, que são empresas júniores, né? Hoje está mesmo na geologia também existe isso. E eu achei isso bem interessante, porque na minha época, quando eu me formei, não tinha. Então, eu achei isso bom, que mostra ao aluno como é que é o mercado. Mesmo assim, a gente sabe que quando a gente se forma, tem dificuldade de conseguir o primeiro emprego, né? Eles têm a cultura muito grande de estágios aqui. Isso eu acho vantajoso, além da cultura, além do intercâmbio. Como eu falei, nas aulas tem alunos estrangeiros que falam outras línguas. Eu conheci uma grande amiga que ela é colombiana. Pronto, e aí você já aprende um pouquinho de espanhol, já aprende outra cultura, a facilidade de viajar. Eles têm aqui também eu nem falei antes, me lembrei agora, que é uma bolsa que é o Pangea. São mestrados Pangea, que é um mestrado que você pode fazer, não, você pode estar vinculado à Universidade Portuguesa, mas passa um grande período em outro país, né, na França, na Espanha. Então, chama Erasmus, é um programa Erasmus, são bolsas europeias que você vai para outro país que não fala português e defende o seu mestrado em Portugal. Também tem essa bolsa. Então, essa oportunidade de intercâmbio cultural que eu acho muito vantajoso você fazer um curso superior, uma pós-graduação em Portugal. A desvantagem que eu acho é essa, né? Você é brasileiro e vem para cá, estuda aqui, depois tem que validar no Brasil o diploma. E é caro e demora, mas eu acho que mesmo assim vale a pena. Também achei desvantajoso, no meu caso em concreto, essa parte dos grupos de pesquisa, nas geociências, por exemplo. No Brasil, eu era professora da Universidade Federal de Alagoas, sou substituta, né? E fazia lá várias intervenções e outros grupos de pesquisa. Nesse momento, eu ainda continuo a colaborar com eles, mas eu tinha uma vida mais dinâmica no Brasil. A cultura de orientação de alunos, de ir para congressos, né, essas coisas. Aqui, eles são mais voltados para a publicação de artigos. É importante, de fato, nos concursos para professor aqui, o que eles vão olhar é quantos artigos em revistas do Q1 você tem. E a média anual desses artigos. Não é um artigo, dois. Eu tenho um monte de artigo no Brasil, mas isso não vale nada aqui em Portugal. E porque eles têm um padrão europeu, na verdade. E eles não é 5 artigos, como imagina, uma pessoa no Brasil que faz concurso para professor universitário, consegue passar no concurso com 5 artigos. Easy. Aqui não. 10, 15 são muitos artigos que eles pedem, porque já desde o mestrado já incentivam o estudante a publicar, né? Nessas revistas todas em língua inglesa. Então, a vantagem é que você cresce muito nesse sentido de você contribuir com publicações dentro do âmbito científico. É essa a minha visão. E no Brasil não, no Brasil é mais interações, troca científica, também tem, mas é outra régua, digamos assim. Eles também querem que publiquem. No meu mestrado eu fui muito pressionada a publicar meus resultados de geoquímica. Publiquei, mas em revistas brasileiras, né? Mas, por quê? Porque não é que não fosse importante, é que os requisitos para entrar na carreira científica não precisava assim tanto. Eu com 3, 4, 5 artigos eu entrava. Então não precisava essa pressão toda. Aqui a pressão é maior para publicação. É diferente, é totalmente diferente. O pessoal reclama do Lattes aqui é porque não conhece o Lattes daí, né? Pois, aqui é o Ciência Vitae, que chama, não é? O Lattes, eu tive que fazer tudo de novo. Pegar todo o meu Lattes e escrever um por um. Como eu já tinha ORCID, foi mais fácil. Mas tem coisas que eu tive que colocar manualmente no Ciência Vitae dele, que tem que ser todo escrito em inglês. Não tem que ser, mas o ideal é que seja, porque eles pedem, se você quer crescer, você tem que ter uma língua que toda a gente fale, inglês, por exemplo. Aí um bocado, diferente. Assim, eu achei que para mim foi bom, porque mudou totalmente a minha perspectiva da carreira científica, que eu tinha outra ideia no Brasil. Até porque, como eu falei, a minha ideia não era sair do Brasil. Minha ideia era terminar meu mestrado, doutorado
entrar no concurso aí de qualquer cidade pequenininha que eu gosto de sossego e ser professora aí. Era isso que eu queria naquela época, né? Uhum. Ô, doutora, e sobre, você falou isso sobre oportunidade para pós-graduação, para pesquisa. Quais são as oportunidades de pesquisa oferecidas aos estudantes de mestrado e doutorado? Quais universidades? A gente conhece algumas, né? Mas quais são as de referência nesse sentido aí para pós-graduação? É assim, depende da área que a pessoa tem interesse, não é? Porque normalmente as universidades, eu vou falar a real mesmo. Sabe o Brasil? Tem Rio, São Paulo, Sudeste, né? Pronto. O Sudeste de Portugal é Lisboa. Então, todo o recurso financeiro, a maior parte do recurso financeiro vai para Lisboa. Não estou a dizer que no Norte não tenha. Tem, e tem as universidades de referência, que é a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, que é a que eu estou vinculada, a de Aveiro, tem outras, né? Só que as pesquisas normalmente são desenvolvidas a partir de projetos europeus, com recurso europeu. Então, é muito competitivo. Então, tem que ter massa crítica, quantidade de doutores, né? Então, Lisboa é maior, obviamente vai ter mais gente trabalhando na universidade. Então, por isso, eles conseguem mais financiamento e é mais fácil conseguir se integrar no grupo de pesquisa. O que não quer dizer que é sucesso, né? Depende de como você se desenvolve, depende do grupo, da quantidade de pessoas que lá tem e quantas vagas vão abrir, né? Pronto, mas as oportunidades, de fato, aparecem mais em Lisboa, né? Mais por centro de Portugal. A Universidade Nova de Lisboa é muito conhecida e ensino superior, também tem aqui uma figura que é como se fosse os IFES do Brasil, né? Os IFPE, IFC, pronto. Aqui tem os Institutos Superiores Técnicos também são interessantes, e foram criados vários, e também tem oportunidade de pesquisa lá, mas é mais nas universidades, né? Que vivem de projetos, né? Como eu falei, nesse site, eu acho que, eu vou deixar para você, depois você divulga, que é o EdAccess, tem várias vagas, bolsa para mestrado, é alguém que já é mestre para integrar um projeto. Aí você entra assim no projeto, começa a publicar no projeto, entra no doutorado, já entra em outro e vai entrando. A pesquisa ela é assim, né? Mas também há muita precariedade em Portugal, né? Para mim essa é a desvantagem. Como eu falei, o Brasil é muito grande, tem muitas oportunidades para quem quer desbravar um desconhecido. Portugal é um país pequenino e da mesma forma as oportunidades são restritas. Então, se tem alguma oportunidade, tem que agarrar logo, porque senão aparecem logo 100 e muito melhor que você. Isso não há dúvidas, né? É pequeno aqui. Aqui é a escola na minha opinião, o bom aqui é isso, você é pressionado a produzir. Porque se você não produziu agora, outro produto vai fazer por você, vai ser melhor que você e vai se aparecer uma oportunidade em 100 e pronto. Depois não aparece mais. No Brasil, pelo menos, quando eu saí de lá, em 2014, era dessa forma, né? No Brasil, eu tinha muita esperança nessa parte da educação e da pesquisa, naquela época. Era a visão que eu deixei do Brasil. A minha nostalgia do Brasil é essa aí. E por falar em Brasil, volta para cá ainda ou não? Essa pergunta é de 100 milhões de dólares. Se você me perguntasse há 10 anos, 8 anos atrás, já como eu falei, nunca seria do Brasil, estava muito feliz. 2014 foi uma época, para mim, importantíssima. Eu tinha entrado no doutorado em 2013, estava sendo professora da universidade, estava tudo dando certo, estava tudo, sabe? Só que esse é um Brasil que não existe mais, né? Estavam sendo abertas várias universidades, vários IFES pelo Brasil afora. Eu estava super empolgada, pensando, meu Deus, vou terminar o doutorado, vou para uma cidade do interior, vou ser feliz, vou ganhar bem, vou ensinar aquilo que eu estou aprendendo, que eu gosto de inovação, né? Porque a minha tese foi realidade aumentada, né? Para mostrar a geologia, patrimônio geológico. A gente criou um site todo em JavaScript. Eu aprendi a programar por causa da minha tese, né? Então, eu estava super empolgada. Aprendi depois mais 8 linguagens de programação, só porque eu queria fazer coisas diferentes para levar para o Brasil. Eu estava toda feliz. E, de repente, em 2018, 2017, quando eu terminei meu doutorado, né? Fiquei no Brasil durante 8 meses, no Brasil. Aí veio 2018, aquela complicação toda, né? Aquela mudança que a gente sofreu. E a falta de perspectivas, né? E aconteceu no Brasil. Me deixou muito transtornada, muito frustrada.
e de um futuro que não ia acontecer. Eu tentei 5 vezes naquele ano, bolsa de pós-doc, para ficar no Brasil. Tentei CNPq. A minha tese foi indicada para o Prêmio CAPES, em 2017. A UFPE indicou a minha tese na geologia para concorrer ao melhor prêmio, a melhor tese, que foi uma coisa inovadora, foi uma coisa muito legal que a gente fez, e até hoje está sendo replicado isso, né? Mas eu até falo isso emocionada, porque o sonho acabou ali. Eu me vi obrigada a deixar o Brasil, porque não tinha perspectivas de, primeiro, me integrar numa universidade. Não tinha. Porque quando abria uma vaga era doutorado em geografia, doutor em geociências. Mesmo assim não estava abrindo concurso naquela época, né? Aí veio 2020, né? Outro balde de água fria, água gelada, né? Em todo no mundo inteiro. E eu permaneci aqui. E eu também não queria interromper o processo de nacionalidade portuguesa. Hoje eu sou portuguesa também. Então, eu entrei em 2015, 2020 eu consegui a nacionalidade portuguesa. E mesmo assim, se eu quisesse voltar para o Brasil em 2020, eu não podia, né? Não tinha também oportunidades, tentei várias vezes. E fui desistindo, e fui me integrando cada vez mais aqui à cultura portuguesa, ao modo de viver português. Conheci outra realidade aqui, né? O modo de viver. Comecei a pensar, mas será que importa só a carreira? Será que é só eu voltar para o Brasil e ser professora? Como vai ser a vida no Brasil? Será que eu vou me adaptar a essas questões que até hoje eu fico perguntando? Mas, tratando-se de IVA, né? Tudo pode acontecer. Porque em 2013 eu não queria sair do Brasil. Queria ficar lá. Porque era outra realidade. Agora eu estou em Portugal. Também estamos vivendo agora, nesse momento, uma situação muito complicada politicamente aqui em Portugal. O ministro caiu, pediu demissão, porque ele foi suspeito de corrupção. Então ele, por ser suspeito, preferiu demitir-se e vai ter novas eleições. A extrema-direita está crescendo. Não chega no parlamento, mas, assim, não chega ao poder, mas chega no parlamento, né? As sondagens indicam 20% para a extrema-direita. Para mim isso diz muito. Mas isso é no mundo inteiro, né? Populismo. E começo a pensar se quero passar o resto da minha vida aqui. Mas neste momento é uma angústia que eu sinto, vou ser sincera. Eu adoro o Brasil. Como eu falei, a minha vida no Brasil, a minha vida acadêmica era muito agitada no Brasil. Mas também outra dinâmica, né? Também passei muitos perrengues nas universidades. A gente sabe que tem situações menos agradáveis em todo canto, né? Mas nesse momento eu não sei. Eu estou em Portugal há tanto tempo, já não vou ao Brasil desde 2018 e eu não sei qual a realidade que eu vou encontrar lá. Eu fico contente em ver vários colegas meus de mestrado e doutorado e graduação conseguindo passar nos concursos, né? Que agora tem voltado a ter concursos, né? E fico contente por eles. Mas não me vejo assim lá, não sei, né? Mas é uma pergunta difícil essa, para quem está tanto tempo longe e voltar para o Brasil, eu não sei. Vou ter que passar umas férias no Brasil para sentir como é que são as coisas lá. Aí, né? De preferência no carnaval, né? De preferência, o coraçãozinho pernambucano mandou lembranças, né? O carnaval pernambucano mandou lembrança para você. A praia de Porto de Galinhas mandou lembrança para você, tá certo? E tá ali esperando. Brevemente, eu tenho certeza que você vai voltar, né? Pelo menos a visitar o Brasil, tá? Eu sei que o coração aperta, né? A saudade deve ser imensa. E, enfim, tô vendo que você tá até emocionado. Mas, enfim, vamos ver, né? Vida que segue. Bom, e chegamos ao fim do episódio 159 do podcast Papo no Auge. Eu conversei com a doutora Iva de Oliveira, né? Iva Oliveira, da consultoria GeoSmart, ela que mora em Portugal por ofício, mas é brasileira de coração, pernambucana, raiz. Conversamos sobre a vida acadêmica em Portugal e eu fico muito feliz por tê-la aqui e pela parceria que ora se estrutura. A gente está montando aí o Geo no Auge, que vai falar sobre geociências. A gente vai conversar com muita gente boa, né? Vamos dar já um spoiler aqui para a galera. Então, assim, doutora, muito obrigado. Quem quiser lhe encontrar, como fazer, explica um pouquinho o que é a GeoSmart e o que é o Geo no Auge, né? O quadro aqui no podcast Papo no Auge. Assim, para me encontrar, eu tenho as minhas redes sociais, elas estão aí. Então, o perfil é aberto, tá lá, Iva Santos Geo,
pode procurar, tá lá. Também tem o Facebook da Geosmart. A Geosmart, na verdade, eu acho que a minha vida toda é o mesmo padrão. A Geosmart surgiu em 2020, né? Em 2020 eu estava trabalhando para uma empresa de programação e estava integrada também ao Centro de Investigação aqui da Ciências da Terra. Ainda estou vinculada, mas não tinha um contrato de trabalho com a universidade. Era uma colaboração, como eu tenho com o Brasil, né? Uma colaboração eventual, um evento, uma palestra, um curso que eu ministro, né? Essas coisas. E estava trabalhando para essa empresa. E veio a pandemia e fechou tudo. E eu pensei, e agora? Não vai se desesperar, né? A gente se desespera, só faz besteira. Então, foi o que eu fiz. Eu criei em casa, estava em casa aqui no confinamento, fiz um site, criei um website, ofereci os meus serviços tecnológicos de consultoria. Eu pensei, sei programar, sei fazer consultoria, estou há muitos anos trabalhando com ArcGIS, QuantumGIS, saiu de letra. Não é isso que vai me deixar parada. Então, eu criei a Geosmart no momento de muita dificuldade, né? E pensei assim, poxa, vou abrir essa porta, né? O que é que falta também para eu ter uma visibilidade e também dar visibilidade a pessoas como eu? Criei o quadro Elas, consiste num quadro onde eu entrevisto mulheres. Por que as mulheres? Homens não se ofendam, né? Para tirar o mérito dos homens. É que na pandemia as pessoas que mais perderam emprego foram mulheres, principalmente as mães, e até hoje as que mais têm dificuldade de voltar para o mercado são as mulheres. Eu sei porque eu fiz mais de 100 entrevistas até abrir Geosmart e me perguntavam sempre, é casada, tem filhos? E eu ficava olhando para aquilo sem acreditar, porque é contra a lei. Mas infelizmente o mercado é assim. Então, com essa indignação, eu criei o quadro Elas, para entrevistar investigadoras, profissionais, empreendedoras e dar visibilidade a elas num site onde eu divulgo sempre isso e, ao mesmo tempo, com um clique das pessoas, dou a conhecer o que é a Geosmart. Então, ela surgiu num momento de dificuldade, tentar resolver aqui uma situação e ficou até hoje. Nesse momento, meu rendimento principal vem da Geosmart, né? Eu nunca deixei de ter esse trabalho. Já trabalhei para outras empresas como consultora, como geógrafa. Estive numa empresa recentemente agora como era chefe de uma equipe de engenheiros informáticos. Eles que faziam os sites e eu ajudava a coordenar as tarefas, né? Mas já acabou esse processo e continuei com a Geosmart na mesma. Então, a Geosmart é isso, é uma consultoria, surgiu no meio do caos, dou visibilidade a mulheres. Também, outros profissionais que queiram ter o seu espaço, é só falar comigo. Tem um espaço que é novidades, tem uma patente, tem um artigo que publicou, é só falar, que eu ponho lá também nesse outro quadro, novidades. Mas o meu carro-chefe é o Elas, mas tem uma razão de ser, né? E é isso, para me encontrar tem lá, geosmart.pt, tem a rede social da Geosmart, tem a minha rede social que é Iva Santogel, e é isso. Estou muito grata por estar participando daqui desse quadro, do Papo no Auge, de estar agora com essa parceria com o professor Saulo, com o Geo no Auge, onde nós convidamos, então, aqui profissionais já gabaritados da área das geociências, da paleontologia, que faz parte, da climatologia, da tecnologia, das geociências como um todo, né? Nesse quadro serão convidados, já foram convidados, portugueses e brasileiros, e vou colocar também aqui venezuelanos e colombianos, da América Latina, né? Que ela se destaca no calor das pesquisas. Não, fora de brincadeiras, é isso. São profissionais da área, referenciais da área da geociência, para falar um bocadinho sobre alguns temas, né? Como alterações climáticas, que estão aí muito sendo faladas, e quebrar alguns tabus e paradigmas. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, doutora. Tenho certeza que o Geo no Auge, a Geosmart vão ser sucesso, né? A Geosmart vai continuar sendo sucesso e o Geo no Auge vai ser um sucesso nesse ano. Tenho certeza que a gente vai conversar com muita gente bacana, muita gente boa. Acredito muito no seu talento, no seu poder de obstinação, no seu poder de convencimento, no seu poder de comunicação, de divulgar ciência. Isso está patente nos seus olhos, né? E na forma como você se expressa e fala. E foi um encontro muito profícuo, um encontro muito assertivo, né, para a gente estar fazendo esse quadro aqui. E aí a gente também amplificar a voz desses profissionais, que já são gabaritados, obviamente,
mas que a gente coloca isso na mídia, né? A gente coloca isso na divulgação científica mais aberta, mais ampla, nas redes sociais, enfim. A gente sabe que os perfis são diferentes, né? Tem muito pesquisador que ainda tem dificuldade em lidar com essa exposição em mídia social, e a gente sabe que isso é vitrine, e a gente está se predispondo a fazer isso. Então, por que não juntar, né, essas expertises e fazer um grande trabalho, não é isso? Sim, vai ser bem interessante, até porque divulgação científica e comunicação científica são coisas totalmente diferentes. E como eu falo, eu fico surpreendida como tem muita gente muito boa que não é conhecida, né? Ou não se comunicam entre si. Eu acho que o grande desafio aqui vai ser que esses profissionais que vão aqui participar comecem a conhecer-se, porque vão lá e curtem Papo no Auge. Aí eu mesmo fui lá ver, mas quem vai ser o próximo convidado? Fui lá e segui o outro convidado. Então isso é importante, fazer esse intercâmbio científico. E por que não, né? Transferência tecnológica. Isso para mim é importante, vai ser muito divertido. É uma coisa que eu não consegui fazer com a minha tese. E agora vou fazer isso junto contigo. E vai ser bem interessante. Consegui fazer, só dei um curso lá no Brasil com o professor Renato. A gente foi dar um curso lá de drones na UFPE. E depois fechou tudo. Mas pronto, eu acho que vai ser bom para esse intercâmbio científico, para dar a conhecer. Muitos estudantes também não sabem que área é normal. A gente está na graduação, não sabe o que vai fazer. Aí, de repente, o Papo no Auge já sabe como é que é a linha de investigação, linha de pesquisa. Põe uma questão, né, sobre isso. E eu acho que vai ser bom para abrir esses horizontes aí desses nossos estudantes. Vai ser nosso futuro, né? Eles têm aí uma nova visão. Que a gente não teve eu não tive essa oportunidade de ver. Tive que ir meio que no escuro, né? Não tinha nem internet na minha época. E eu acho que essa parte boa da internet é essa amplificação, né, das oportunidades que podem, porventura, surgir. É isso mesmo, eu estou bastante empolgado, de fato. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho e a gente vai conversar, como eu disse, com gente muito massa. Doutora, obrigado, viu? Obrigado de verdade. Sucesso ainda mais. Eu que agradeço. Vamos vigorar. É isso aí, vamos vigorar pra cima. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.